Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre a reindustrialização do mundo. Exatamente, parece que tanto o Ocidente quanto o Brasil, inclusive, vai adotar uma ideia de alguém que foi defenestrado do poder, o Sr. Donald, que embora tenha sido apeado, por outro lado, está vendo sua ideia prevalecer. O Make America Great Again está prevalecendo tanto no seu país quanto contaminou o mundo, levando a ideia de reindustrializar para todos os demais países. Na verdade, ele antecipou o que todos obrigatoriamente teriam de fazer caso não quisessem se submeter ao Made in China 2025. E o Macron é um dos que eram líderes da ideia contrária, que seria a globalização e o globalismo, está prometendo reindustrializar o seu país, mas segundo a matéria aqui do Espectador, ele não tem ideia de como vai pagar por isso. Vamos ver essa matéria porque ela nos interessa, já que isso também é algo que deve acontecer aqui no Brasil nos próximos anos. Então, segundo eles, Macron está interpretando o imperador novamente, porque ele é apelidado por muitos lá como Júpiter da Europa. Na semana passada ele teria anunciado orgulhosamente uma nova e grandiosa estratégia, mas sem nenhuma indicação de como iria pagar por isso. O presidente francês disse que o Made in Europa deve ser o nosso lema. É a mesma coisa que o Make America Great Again ou o Made in China 2025. Então, Made in Europa, faça na Europa. Exortou os europeus a retomarem o controle das cadeias de abastecimento, energia e inovação. O apelo de Macron à reindustrialização da Europa reflete um novo consenso transatlântico. Isso é muito interessante, pessoal. Nós estamos vivendo uma mudança de eras embaixo de nossos narizes. A era da globalização e do neoliberalismo acabou. Ponto final, diz o Espectador. Fomos muito ingênuos em relação aos nossos parceiros comerciais durante os anos 90 e 2000 e agora precisamos desenvolver resiliência nacional. A política industrial pesada e o protecionismo estão voltando nos Estados Unidos e na Europa. Isso quer dizer que países que tiverem mais mão de obra jovem e mais tecnologia, porque hoje não é apenas a mão de obra, mas a tecnocracia vai reinar na indústria, na quarta revolução industrial. Quem tiver esses dois elementos vai prevalecer nessa nova era que está começando agora. Mas o mundo ocidental, inclusive o Brasil, parece que está um pouco na contramão nesse momento. Como sempre, o Brasil, quando acorda é tarde demais. Mas o mundo ocidental rejeitou essas políticas nas décadas de 80 e 90 por um bom motivo. Elas impediram o crescimento econômico. Também no mundo em desenvolvimento, uma estratégia de industrialização de substituição de importações, isto é, construir campeões nacionais para fabricar em casa o que de outra forma poderia ser importado, mostrou-se uniformemente desastrosa. É porque, segundo a minha opinião, não se devem construir campeões nacionais. Você deve estimular a indústria através da desoneração tributária e através da facilitação, criando meios de rotas por ferrovias, rodovias boas. Você tem que criar a infraestrutura para a indústria, criar um ambiente propício e depois ela se desenvolve sozinha. Claro que depois que você acaba destruindo a indústria, como aconteceu aqui no Brasil com a abertura ampla, geral e restrita de produtos estrangeiros, é mais difícil reconstruir, mas ainda há resquícios dos empresários antigos, os filhos e netos, talvez, aí que têm essa verve, acabem retornando. Pessoas que não são da área talvez não vão encampar isso aí com tanta facilidade, mas vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil. Então, pode haver argumentos razoáveis para várias políticas industriais baseadas na segurança nacional ou no imperativo de acelerar a transição verde. Segurança nacional é o principal. Nós vimos isso durante o flagelo. Quando as cadeias de abastecimento foram interrompidas, começou a faltar de tudo e a inflação foi às alturas. Não é que você não possa comprar de outro país. Só que quando há um desentendimento, por exemplo, como está havendo entre Estados Unidos e China, como é que se faz? Você briga com o vizinho e continua comprando dele? É uma coisa meio estranha, E o imperativo de acelerar a transição verde, eles querem dizer que os países vão ter de buscar meios alternativos de energia, até porque os meios tradicionais eles ou estão abandonando ou estão secando.
No entanto, os líderes ocidentais devem ser honestos sobre seus custos econômicos. Eles devem pensar muito sobre de onde virá o crescimento necessário para sustentar essas novas políticas econômicas caras. E quem é que vai consumir os produtos também, né? Porque nós vemos que a população está envelhecendo. As pessoas de mais idade continuam aí, né? A população não vai desaparecer de uma hora para outra. Mas as prioridades, conforme a nossa idade, mudam. Quando nós somos mais jovens, né? Quando nós somos crianças, a nossa prioridade é materiais escolares, algumas roupas, alguns brinquedos. Basicamente gira em torno disso, não muda muito disso de país a país. Conforme nós vamos adquirindo idade, né? Principalmente na idade da maturidade, aí é que vem os grandes empreendimentos, construções, a gente adquire bens, mas na fase final da vida nós queremos aproveitar, né? As pessoas que estão com mais idade, elas não pensam mais em acumular bens, elas estão mais preocupadas com a saúde, com o bem-estar, viagens e esse tipo de coisa. Então, um mundo envelhecido talvez não vá precisar tanto assim de produtos industrializados quanto um mundo mais jovem. Então isso é algo a ser considerado também. E é o que está acontecendo com o mundo, ele está envelhecendo. E muitos países estão envelhecendo, mas não enriqueceram, o que vai ser muito problemático, né? Uma pessoa com uma certa idade e sem recursos, né, pode ser comparado com um país com uma certa idade e sem recursos. Idade média de seus cidadãos, né? Aí eles citam aqui especificamente a França, vamos continuar, mas isso interessa a todos nós, né? O próprio histórico de Macron na economia não deve dar muita confiança aos cidadãos. Ele diz que quer melhorar a competitividade da Europa, maior integração e aprofundamento do mercado único da União Europeia. No entanto, ele tem pouco a mostrar em seus 6 anos no cargo, seja em casa ou no nível europeu, onde o mercado único de serviços continua inexistente, em parte devido à suspeita de longa data da França de uma concorrência genuína no mercado. É protecionista, né? E ao mesmo tempo também não é de favorecer a indústria interna, né? Sempre foi de vertente globalista, né? Então no máximo que favorece é fazendo protecionismo, né? Não criando, vamos dizer assim, é meio tipo que o Brasil nesse sentido, ao invés de existir incentivo fiscal, porque para começar a indústria não deveria pagar nenhum tipo de imposto, só para começar. O que deveria existir é imposto sobre o consumo, né? Aí se você tributa lá na produção, você vai encarecer o produto. Se você tributa no consumo, a tendência é tornar a mão de obra mais valiosa, mais cara. Então você torna os produtos baratos e a mão de obra cara. É ruim da mesma maneira? Não é, porque aí você valoriza o ser humano. No Brasil é o contrário, você torna os produtos caros e a mão de obra barata. Então você está valorizando mais os objetos, os bens, né? Então é o contrário. Então a tributação, ela define muito isso. O que tem mais valor, um produto ou a mão de obra? E quanto mais envelhecido for um país, mais a mão de obra tem de ser valorizada, né? Embora que a mão de obra em muito será substituída pela industrialização, pela inteligência artificial. Isso nós temos dito. Então, de qualquer maneira, a mão de obra eu acho que vai desvalorizar mesmo que a tributação vá desonerar a indústria, tá, pessoal? Mas pelo menos dá uma amenizada. Os governos nacionais muitas vezes resolvem os problemas por conta própria, sem se importar com os pontos mais delicados da legislação da União Europeia. Na própria França, os rendimentos reais mal subiram sob a supervisão de Macron e a produtividade total dos fatores permaneceu praticamente estável. O problema é compartilhado pela outra grande economia da Europa, a Alemanha. Seguindo a complacência e a estagnação da era Merkel, a economia alemã não oferece exatamente uma imagem de dinamismo de tirar o fôlego. Com sua dependência de energia barata e laços com a China, pode ser especialmente atingido por medidas que visam a soberania econômica europeia. Basicamente, o que eles estão fazendo é o seguinte, é uma G econômica. Eles só vão reindustrializar porque eles estão preocupados com o fato de que a China está crescendo demais e quer tomar a posição deles de mando no mundo, porque houve um acordo, né? Houve um acordo entre a Europa continental, o Reino Unido e os Estados Unidos para que eles criassem uma espécie de governo de consenso, principalmente baseado no poder norte-americano e ucraniano e do Reino Unido, né? E isso está sendo ameaçado agora por Rússia e China, então por isso eles querem tirar esse poder da China, que é o poder
da indústria, né? Eles têm basicamente, baseado nisso, sua fonte de renda. E é isso, parece que nós vamos por esse rumo aí mesmo, como a gente dizia. Isso vai favorecer a criação dos 10 blocos econômicos, políticos e sociais que a gente apelidou de 10 reinos da nova ordem lá atrás, há mais de 10 anos. Pessoal, só para justificar, eu sei que alguns de vocês já devem até ter comentado, porque vocês sempre comentam esse tipo de coisa, eu estou com a roupa aqui de academia. De vez em quando agora eu vou aparecer com esse tipo de roupa aqui, porque eu estou mudando o horário de gravar os vídeos, né? Então eu faço todo dia uma academia aí para não perecer diante das regras do sistema. Beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.